está subindo. Eu falei, poxa, precisamos então desempregar a gente para mobilizar? Não basta só as violações que estão sendo cometidas, à torta direito pelo STF, pelo próprio governo, até nas suas medidas, como é que ele se posiciona. Temos que começar a engajar nisso também, né? No fim do Estado de Direito, né? Como é que o governo está concentrando cada vez mais poder em si próprio, está voltando uma visão antiga que eles têm de criar o ditador do proletariado, que tem o comando absoluto de tudo. Então, mas você está exagerando, mas continua. Não, tá, o plano é esse aí. O plano é esse. É só ler o estatuto do PT. Lê o plano do Haddad, lê o plano do PT, do governo Lula. Lê o plano, tá lá. Tá falando de controle de mídia, tá falando de controle do judiciário, tá falando de subjugação e controle das questões legislativas, influência nos legislativos, tá falando em unipartidarismo. Unipartidarismo. O que significa isso? Multipartidarismo? Não, significa unipartidarismo. Um partido só. Então eles querem isso. Abraçam a China. Abraçam a China. Eu preciso estudar sobre isso. Não, mas isso tá. Tudo bem. Eu não estou falando aqui nada que seja uma interpretação. Tá. Eu estou falando assim, isso é fato publicado. É isso que eles querem. Sempre quiseram isso, são abertos a isso. Toda a pauta do PT, o que eles fazem até de uma maneira coerente, é que a campanha eleitoral do Lula foi extremamente coerente com a execução. Então, estão caminhando para a centralização do poder, concentração e centralização de poder. Estão caminhando em todos os sentidos. A censura para eles controlar a comunicação. As mudanças no sistema tributário para eles controlarem todo o sistema tributário e poderem gastarem sem nenhum crivo, sem ninguém acima, sem nenhum freio. Então, isso para mim, na minha opinião, é os pilares que você tem para consolidar ainda mais um poder totalitário. E já temos vários países que eles abraçam como sendo países irmãos, que já estão bem avançados nisso aí. Toda aqui a América Latina, você tem 3 países que já são ditaduras. Ditaduras, autocracias, com controle social no enésimo grau. Né? Venezuela, você tem Nicarágua e Cuba. Agora, tem outros países que ainda não consolidaram a ditadura. Estão ainda com um processo basculante, que tem aí oposição, tem instituições mais independentes, então, e a sociedade tem opções. E tem uma classe média também que ajuda. Quando você some a classe média, some instituições, não tem oposição política, acabou, game over. Você vai ter uma ditadura. Então eles estão combatendo esse processo. Exatamente isso. Mas tá nítido isso. Mas, cara, isso é um medo real que você tem? Porque, vamos lá, nossa, pra mim, olhando o cenário político brasileiro, cara, eu diria que isso não é uma possibilidade. Eu acho que eles não conseguiriam fazer algo assim. Sabe por quê? Porque teriam feito num momento que eles tinham uma alta popularidade. Então, que foi nos 2 primeiros mandatos do Lula, né? No momento que a economia funcionava bem por conta dos commodities e tudo mais. Até falei sobre isso com a galera que é do PT. Acho que talvez eu tenha falado com o Lula também sobre que vai... Acho que eu falei com o Lula que ele vai encontrar um cenário diferente, que não tem aquele lance, aquela moleza, né, dos commodities e tudo mais. Mas o que eu tô dizendo esse plano... Se tá desde a origem do PT, eles vacilaram, então. Podiam ter feito isso nos 2 primeiros mandatos que ele gozava de uma popularidade muito alta, né? Ele sai ele deixa o governo com a popularidade muito alta a ponto Sim. de conseguir indicar para a próxima presidente que não era necessariamente uma pessoa que gozava de da exposição que o Lula tinha, por exemplo, a ponto de se tornar presidente. Sim. Então, assim, ele era tão popular que ele elegeu o próximo presidente, né? Exato. Então, cara, por que não fizeram isso antes? Eu acho muito difícil isso acontecer, Luiz, com todo respeito. Eu entendo o que você está falando, eu entendo que os passos são esses, mas nossa, não vai rolar. Eu acho que... Se Deus quiser. Antes disso... Nossa, tem muita coisa para acontecer. Eles precisam... Primeiro, se a gente partir do princípio
que a gente vive numa sociedade extremamente polarizada e que o Lula é eleito com, acho que a diferença de 2 milhões de votos, né? Ou seja, não é exatamente... Nossa, ele é muito mais... Teve muito mais votos que o Bolsonaro. Então a gente tá... Sem contar os caras que não votaram, os caras que anularam e tudo mais. Então, assim, é um troço muito polarizado. Então ele não tem todo esse apoio popular para fazer o que ele quiser. E tem um outro ponto também. Ele é eleito... Boa parte, ou não sei nem se é boa parte, mas pelo menos uma parte dos votos que vão pro Lula são... de um sentimento anti-bolsonarista. Assim como os votos com o Bolsonaro também tem um monte de ali. Inclusive, eu acho que o que elegeu ele em 2018 foi o sentimento anti-PT. Então, cara, assim, não tem como isso acontecer, porque só não tem apoio. Como é que. Eu acho muito difícil fazer uma parada dessa sem uma lavagem cerebral bem feita. Mas é isso que eles querem fazer. Mas não vão conseguir. Não, mas aí é uma questão de execução. Mas de intento, tá claro.